e estes são os assuntos do vídeo de hoje. Câmera do Presídio Federal em Mossoró, que é aquele presídio de segurança máxima, não estavam funcionando no momento da fuga. Vocês acreditam numa coisa dessas? Vou repercutir isso porque até me trouxe uma recordação das imagens do 8 de janeiro que também não foram preservadas. Outra matéria, Mangabeira Unger se reúne com Bolsonaro e diz que entrará com habeas corpus no STF contra sua prisão. O Mangabeira foi inclusive ministro do Lula, ele é um esquerdista e me chamou muita atenção, eu vou repercutir essa matéria. Outra, PF conclui inquérito sobre agressão a filho de Moraes, sem indiciamento. Estranho, né? Sem indiciamento. A reportagem de baixo também é sobre o mesmo assunto. Defesa de família que teria agredido Moraes alerta a OAB sobre enormes perdas para a advocacia com decisão do STF. No caso aqui, o STF não permitiu acesso aos vídeos de Roma pelas partes envolvidas no processo, o que é algo muito estranho. Mairovitch, que é um jurista aposentado, diz o seguinte: pela ética, Moraes deveria se afastar do caso Bolsonaro. E eu vou repercutir as aspas do jurista aposentado. E depois, para finalizar, Bolsonaro transferiu 800 mil aos Estados Unidos, onde aguardaria tentativa de golpe, mostra investigação. E eu vou dar aqui os meus pitacos, o meu ponto de vista, e vou repercutir também um tweet do Leandro Ruschel, que eu acho que ele cobriu bem essa questão. Então, estes são os assuntos do vídeo de hoje, e se você já gostou, deixe o seu like para aumentar o engajamento, para aumentar a distribuição deste conteúdo na plataforma. Compartilhem também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que saia também da bolha esse conteúdo. Dado o recado, vamos entrar nos assuntos do vídeo de hoje. Começando por essa matéria que é simplesmente inacreditável, me fez lembrar as imagens do 8 de janeiro que o governo federal não preservou. O Flávio Dino alegou que por uma questão de contrato eles não eram obrigados a manter o backup por uma determinada quantidade de dias, mas se é do interesse do governo federal mostrar que não houve uma facilitação por parte do governo federal, aquelas manifestações do 8 de janeiro, eu entendo que eles deveriam, por prudência, preservar as imagens. Aqui é uma bizarrice tão grande quanto as câmeras do presídio federal, que houve 2 fugas inéditas, não estavam funcionando. E na linha fina fala o seguinte: conforme o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, lâmpadas também não funcionavam adequadamente. Então como a gente vai conseguir levar a sério as investigações? Porque agora vamos ter que investigar o que causou o não funcionamento. Mas e para chegar na causa raiz? Por exemplo, as imagens poderiam nos mostrar se houve uma facilitação por parte de algum carcereiro, de algum funcionário lá do presídio, mas sem as imagens tudo vai ficar bem complicado. Vai ter que agora acreditar nas palavras das pessoas. Não sei se teria alguma outra forma efetiva, que fosse tão efetiva quanto as imagens. Eu até fiquei me perguntando, será que esse tipo de bizarrice só acontece no Brasil e com esta frequência no Brasil? Será que é normal em outras grandes democracias pujantes esse tipo de vacilo? Porque é uma coisa inacreditável. Primeiro, é inacreditável que num presídio de segurança máxima 2 fugas ocorram. E no dia da fuga, de maneira bem coincidente, as câmeras também não estavam funcionando. É uma coisa assim inacreditável. Então aqui é para registrar o meu repúdio, a minha indignação. Outro assunto. Mangabeira Unger se reúne com Bolsonaro e diz que entrará com habeas corpus no STF contra a prisão. Isso aqui me chamou muita atenção porque o Mangabeira, ele é um esquerdista notório. Ele inclusive foi ministro dos primeiros governos do Lula. Tá? Então ele é um esquerdista. Vou repercutir aqui com vocês alguns trechos dessa matéria da Folha, porque assim, eu acho que tem uma sensatez no que ele está falando. O filósofo Roberto Mangabeira pretende entrar com habeas corpus preventivo no Supremo para garantir que Bolsonaro não seja preso. Mangabeira, que foi ministro de Lula de 2007 a 2009 e apoiou Ciro Gomes, do PDT, em suas campanhas presidenciais, portanto, um esquerdista notório, sendo considerado um guru do pedetista, já consultou amigos da área jurídica e políticos sobre a iniciativa. Ele também conversou com autoridades de tribunais superiores de Brasília e com o próprio Bolsonaro sobre os processos a que o ex-presidente responde na justiça. Os dois se encontraram, inclusive pessoalmente. A Constituição permite que qualquer cidadão, sendo ou não advogado, entre com habeas corpus na justiça se entender que o direito fundamental de outra pessoa está ameaçado. O filósofo afirma que é preciso reconciliar o país e que para isso seria importante que Bolsonaro seja poupado de uma prisão que poderia radicalizar os ânimos de seus apoiadores. Concordo plenamente com ele, esse país não vai nunca se pacificar.
Da esquerda à direita, a iniciativa surpreendeu os interlocutores, por Mangabeira sempre ter sido situado no campo político da esquerda, enquanto Bolsonaro se definia abertamente como político de direita. Sério, pô, isso aqui... Professor da Universidade de Harvard desde 71, Mangabeira afirma em suas conversas que está preocupado com o fato de Bolsonaro ter se tornado inelegível por uma decisão do TSE. Ele diz que seria mais democrático que o ex-presidente pudesse concorrer, disputando com Lula a narrativa sobre que políticas públicas seriam as melhores para o país. Cara, concordo plenamente com ele. Mangabeira se inspira nas regras dos Estados Unidos, que possibilitam que uma pessoa concorra à presidência, mesmo sendo condenada e presa. Bolsonaro foi alvo na semana passada de busca e apreensão em sua casa. Ele é investigado por supostamente participar de um plano para dar golpe, enfim, é todo blá 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 que vocês já sabem. Mas já achei até interessante e achei oportuna esse posicionamento do Mangabeira e concordo com ele. Primeiro porque eu acho que está tendo uma perseguição contra Bolsonaro. E tudo do que tem surgido até hoje na imprensa, dos vazamentos, pra mim, nada corrobora a narrativa. Então, pra mim, isso já é um incômodo. E outra, ele tá certo. Não vai pacificar o país. De fato, não vai. Deixa que o povo decide. Ou eles têm medo de que o Bolsonaro vença as próximas eleições? Não sei, é uma pergunta que eu tô fazendo. Então, eu achei bem sensato esse posicionamento do Mangabeira Unger. Agora, indo pro assunto da suposta agressão ao filho de Moraes lá no aeroporto de Roma. PF conclui inquérito sobre agressão a filho de Moraes sem indiciamento. Aqui na linha fina, autoridades optaram pelo não indiciamento, visto que a ofensa foi de menor potencial ofensivo e cometida fora do país. Bom, era sabido e notório que ocorreu fora do Brasil. Aí a pergunta que eu faço enquanto leigo, por que houve busca e apreensão? Ocorreu fora do país? Para que busca e apreensão? A agressão já foi um fato consumado lá. O que mudaria esta busca e apreensão na investigação? Isso realmente não entrou na minha cabeça. Depois, a Globo ter feito aquela charge com o filho do ministro supostamente tendo levado um tapa na cara, não tinha nem imagem. Aliás, as imagens estão até hoje sob sigilo. É isso que também me causa espécie. Então, se fez toda essa novela para o final falar que nada poderia ser feito porque ocorreu fora do país, pô, então por que todo o resto se justificou? Por que todo o resto se justificou? Sou leigo, mas essa é a pergunta que eu faço, porque me parece algo assim muito, muito esquisito. Me cheirou até, posso estar errado, mas abuso de autoridade por parte do ministro. O que a busca e apreensão corroboraria ou não as imagens do aeroporto de Roma? O meu ponto é esse. Sou leigo no direito, mas acho que a imagem, naquele caso, era mais do que suficiente. O caso ocorreu e terminou lá em Roma. O que na casa dele poderia ter de material? Nesse sentido, realmente foi confuso. E continuando nessa questão desse caso da suposta agressão, a defesa da família que teria agredido Moraes alerta OAB sobre enormes perdas para a advocacia com decisão do STF. Então aqui, o que o advogado de defesa está colocando como alerta? Que nem ele, o advogado de defesa da família, teve acesso nos autos aos vídeos do aeroporto de Roma. Os vídeos ficaram sob sigilo. E aqui o advogado fala, isso aí pode abrir um precedente perigosíssimo para a defesa das partes envolvidas em processos. Porque como que pode a parte interessada no caso também não ter acesso às imagens do aeroporto de Roma? E outra coisa que causa espécie, muitas coisas costumam vazar no Brasil, infelizmente, do judiciário, de partes envolvidas no processo, enfim. E essas imagens não vazaram. Aí é claro que a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha. Será que realmente houve agressão? Não dá para saber porque as imagens, neste caso, não vazaram. Só que nem a defesa nos autos teve acesso. Vou repercutir aqui o comecinho da reportagem só para vocês verem. O advogado Ralph Tortman, que atua na defesa da família que teria agredido o ministro no aeroporto de Roma, enviou uma petição à OAB, na qual alertou para enormes perdas para toda a classe da advocacia, se mantida a liminar do Dias Toffoli, que não deu acesso às imagens nos autos. Seguindo aqui, Tortman disse esperar uma reversão do entendimento de Toffoli. Caso contrário, representará e acarretará enormes perdas para toda a classe da advocacia, uma vez que o direito de acesso e manuseio das provas pelas partes será muito limitado. Logo, poderá representar precedente que atingirá duramente toda a classe dos advogados no seu exercício profissional, com graves consequências aos seus constituintes, observou Tortman no documento endereçado ao presidente da OAB, Beto Simonetti, e obtido pela revista Oeste. Então, realmente, né, pessoal, é estranho, não é? Eu sou leigo, mas pelo que ele está falando, isso é uma coisa anormal.
não deveria jamais ter acontecido, baseado aqui no entendimento do advogado de defesa. Então, realmente é uma coisa complicada. Continuando ainda no STF, Mairovitch, que é um jurista aposentado, é um jurista aqui do estado de São Paulo, falou o seguinte: pela ética, Moraes deveria se afastar de caso Bolsonaro. Eu vou pegar aqui duas aspas do jurista. Estamos diante de uma questão ética. Desde a Idade Média, sabe-se que aquele que apura não pode atuar em futuro processo em que irá julgar. Moraes está atuando e se coloca ética e psicologicamente impedido de atuar. Ele deveria se afastar porque está mencionado. Se o golpe desse certo, estaria submetido à prisão e até uma sanção de morte. Não é possível que alguém não se afaste de uma investigação tendo em vista estas circunstâncias. Então quem está falando aqui é um jurista, um cara concursado. Então não é teoria da conspiração. E aliás, além da questão ética e moral, a lei também não proibiria, aí uma pergunta de leigo, não existe também impedimento legal nestes casos? Eu andei lendo, hora ou outra, coisas nesse sentido, mas não sei cravar. Mas fica a pergunta, é só por questão ética e moral ou também não teria questão legal? Fica a pergunta. E para finalizar o vídeo de hoje, vou repercutir essa reportagem do Estadão. Bolsonaro transferiu 800 mil aos Estados Unidos, onde aguardaria tentativa de golpe, mostra investigação. Bom, eu tenho dificuldade em acreditar na imprensa porque eu fico com aquela impressão de que quando envolve o Bolsonaro, eles pegam recortes assim, tiram de contexto que é para tentar queimar a imagem, queimar o filme ou até mesmo criar uma narrativa. Fico com essa impressão. Se o Bolsonaro realmente foi para os Estados Unidos para guardar a tentativa de golpe, vocês acham que esse patrimônio dele, caso o golpe se concretizasse, não seria bloqueado nos Estados Unidos? Então isso já me cheirou muito estranho. Difícil de engolir essa tese. Difícil, na minha opinião, de engolir essa tese por causa disso. Como um ditador vai ficar impune com os recursos liberados nos Estados Unidos? Eu acredito que no império das leis, que é o país norte-americano, isso não seria possível. Então, esse meu racional estando correto, o Bolsonaro já se ferraria tão logo o golpe fosse concretizado. Agora, se o golpe não fosse concretizado, 800 mil reais dá menos de 200 mil dólares para o Bolsonaro viver fora do Brasil. Você acha que com 200 mil dólares ele viveria por quantos meses lá nos Estados Unidos? Eu quero repercutir o tweet do Leandro Ruschel, que eu acho que ele colocou pontos importantes nesse caso. Deixa eu ver se entendi. A PF está dizendo que Bolsonaro mandou 800 mil para os Estados Unidos antes de deixar o país, antes de deixar o Brasil, com o objetivo de aguardar pelo golpe e se resguardar de eventual persecução penal. Se o suposto golpe desse errado, ele ficaria nos Estados Unidos e usaria os 800 mil para bancar sua estada. Se desse certo, ele voltaria. Há alguns problemas lógicos aí, como o fato de não ter ocorrido golpe algum e ele ter voltado para o Brasil. Ora, ele não ficaria nos Estados Unidos para se resguardar da persecução penal? Pois é. 800 mil reais são 160 mil dólares, que não vão muito longe para alguém que teria planejado ficar fora do país para sempre. Para comparação, um mero gerente da Petrobras, participante dos esquemas de corrupção desvendados pela Lava Jato, tinha 200 milhões de dólares numa conta da Suíça. Isso sim é pé de meia para você viver fora do Brasil para sempre. A PF ainda fala que desses 800 mil poderia haver dinheiro de venda de bens públicos de alto valor, sem apresentar qualquer evidência disso, simplesmente jogado aos ventos. Essa alegação simplesmente não fazem o menor sentido, mas quem disse que precisa fazer? O establishment já definiu que Bolsonaro tem que ser preso e a direita deve ser eliminada do Brasil. Agora é só uma questão de impor a narrativa para justificar perseguição, como disse o descondenado em pelo menos 2 oportunidades. E a militância de redação da Globo está colocando todos os seus recursos na missão. Então eu acho que essas questões que o Ruschel colocou, realmente acho que encerram esse assunto. Vocês concordam com esse ponto de vista? Deixem aí nos comentários. Pessoal, estes foram os assuntos do vídeo de hoje. Reforço que se vocês gostaram da pauta, deixem um like para aumentar a relevância, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha, comentem se vocês concordam ou não com as minhas análises, com as minhas opiniões dos assuntos abordados no vídeo de hoje. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes sociais. Verifiquem também se as notificações estão ativas. E até o próximo vídeo, pessoal.